Olá, galerinha do sétimo ano, tudo jóia com vocês? Eu sou a professora Cláudia Figueiredo e a aula de hoje nós vamos estudar sobre os contos. Contos, uau, que delícia! Histórias que nós já ouvimos, que nós já contamos, né? Então, vou botar aqui no cantinho para não atrapalhar. Vamos lá. Você gosta de ler e de escutar histórias? Que tipo de histórias você mais gosta? Que sentimentos elas despertam em você ao ler ou ao escutar uma história? E de que forma muitas histórias são transmitidas às pessoas atualmente? Atualmente e lá atrás? Como é que era antes da internet, antes do jornal, antes da revista? Como é que isso era transmitido? Vamos ver? Bom, pessoal, nós temos aí na tela de vocês o conto que está lá na sua página 29. Mas antes de lermos esse conto, eu queria conversar com vocês. O que é um conto? Conto é uma narrativa breve, centrada em um número limitado de ações e de personagens. O conto popular é uma obra de arte oral que contribui para a preservação da tradição cultural de um povo. Ele é transmitido de geração em geração. Então, os avós, os bisavós, lá atrás sentavam, contavam, e até muito antes dos nossos bisavós, né? E são transmitidos oralmente ou até por escrito. Ele carrega saberes preservados pela memória do povo. Essas histórias sobrevivem ao tempo e, em geral, não é possível identificar o seu autor. Isso para os contos bem antigos. Para os mais novos, é claro que hoje já conseguimos identificar os autores. Vamos ler comigo esse que está aí na sua tela, na página 29? Vamos lá? Bom, a roupa nova do rei, Hans Christian Andersen, de 1837. Olha que antigo esse conto, né, pessoal? Mas ele vai ser, vocês vão ver que delícia de ler que é. Vamos acompanhar? Há muito tempo atrás, havia um rei que gostava de roupas novas e gastava assim todo o dinheiro. Não ligava para exércitos, teatros ou passeios, a menos que fosse para mostrar roupas novas. Tinha um traje para cada hora do dia. Se de qualquer rei se diz, ele está na sala do conselho, deste se dizia, ele está no quarto de vestir. O reino era alegre e sempre recebia muitos estrangeiros. Entre eles vieram um dia 2 trapaceiros, fingindo ser tecelões. Disseram que sabiam tecer panos maravilhosos, com cores e padrões belíssimos. Além de tudo, as roupas feitas com esses tecidos tinham a propriedade de se tornar invisíveis para as pessoas burras ou incompetentes. Que roupas fantásticas, pensou o rei. Quando eu usar, vou saber quem não serve para o seu cargo no meu reino. Vou poder distinguir o sábio do tolo. Vou pedir um tecido desses imediatamente. E ele deu um bom dinheiro adiantado aos trapaceiros. Eles pegaram 2 teares e fingiam trabalhar com fios invisíveis. Pediram seda pura e puro ouro que puseram na sacola, enquanto trabalhavam até tarde nos teares vazios. Eu gostaria de saber se o trabalho está adiantado, imaginou o rei, mas ficou preocupado quando pensou que os tolos ou incompetentes não veriam o pano. Ele acreditava que não tinha nada a temer, mas achou melhor mandar alguém ver como ia o trabalho. Vou mandar meu fiel primeiro-ministro visitar os tecelões, pensou o rei. É ele que pode julgar esse assunto, por ser inteligente e capaz. O velho ministro entrou na sala onde os trapaceiros trabalhavam, nos teares vazios. Céus! Espantou-se. Eu não estou vendo nada, mas tomou cuidado para não falar nada. Os malandros pediram que ele chegasse perto e dissesse o que achava do padrão e das cores. Apontavam para os teares vazios e o pobre homem arregalava os olhos sem ver nada, pois não havia nada para ver.
Céus, pensou, será que eu sou tão tolo? Ninguém pode saber disso. Sou incompetente? Não posso dizer que não vejo o tecido. O senhor não fala nada? Perguntou um, fingindo continuar o trabalho. Ah, é muito bonito e faz muita vista, falou o ministro, ajeitando os óculos. Que desenho e cores delicadas! Vou dizer ao rei que adorei o tecido. Estamos muito contentes, disseram os tecelões, falando sobre as cores e explicando o padrão. O primeiro-ministro prestava muita atenção para poder repetir tudo ao rei. Os malandros pediram mais dinheiro, mais seda e mais fio de ouro para continuar o trabalho. Meteram tudo no bolso e continuaram a fingir que teciam nos seus teares vazios. O rei mandou logo depois outro funcionário honesto para ver como andava o trabalho e se o tecido já ia ficar pronto. Repetiu-se o caso do primeiro-ministro. O homem olhou, voltou a olhar e só. Não é um pano belíssimo? Perguntaram os tecelões, apontando para um tear e explicando cores e desenhos inexistentes. Eu não sou burro, pensou o homem, então devo ser incompetente. Tudo isso é muito estranho, mas não posso deixar ninguém perceber. Então, ele elogiou o tecido que não via e garantiu aos tecelões que gostava muito das cores e do padrão. É muito bonito, falou depois para o rei. Todo mundo falava do tecido esplêndido. O rei quis ver pessoalmente, enquanto o pano ainda estava no tear. Com um grupo cuidadosamente escolhido, do qual faziam parte 2 funcionários que já haviam estado lá, ele foi visitar os impostores que fingiam trabalhar duro. Não é magnífico? Perguntaram os funcionários. Repare, Vossa Majestade, nos padrões e nas cores, e apontavam para os teares, achando que os outros viam o que eles não enxergavam. Mas eu não estou vendo nada, pensou o rei. Isso é terrível. Será que eu sou tolo ou não sirvo para ser rei? Era só o que me faltava. É mesmo muito bonito, disse alto o rei. Eu aprovo inteiramente. E olhando para o tear vazio, balançava a cabeça afirmativamente para não se trair. O grupo todo, embora não enxergando nada, elogiava também. Muito, muito bonito, e sugeriram que o rei usasse a roupa nova na procissão que ia haver. Esplêndido, maravilhoso, fantástico, era o que se ouvia por toda parte. O rei sagrou os 2 impostores cavaleiros da Ordem Imperial dos Tecelões. Na véspera do dia da procissão, os trapaceiros passaram a noite em claro, gastando 16 velas, de modo que todos vissem que eles estavam ansiosos por terminar a roupa nova do rei. Fingiam tirar o pano do tear, cortaram no ar com tesouras enormes, costuraram com agulhas sem linha e disseram: as roupas estão prontas. O rei chegou acompanhado dos cavaleiros mais importantes. Os 2 malandros fingiam segurar as roupas. As calças estão aqui. Eis o casaco. É tudo tão leve como uma teia de aranha. Parece que não está usando nada, por isso é tão bonito. É mesmo, diziam os cavaleiros, que não viam nada porque não havia nada para ver. Vossa Majestade pode se despir para que possamos colocar a roupa aqui no espelho. O rei tirou a roupa e os trapaceiros fingiam vestir nele cada peça do traje novo. Faziam de conta que amarravam o cinto e apertavam aqui e ali, e o rei se virava diante do espelho. Como o rei está bem com a roupa nova, exclamavam os cavaleiros. É um traje esplêndido. O palio que vai cobrir o rei na procissão já está lá fora, disse o mestre de cerimônias. Eu estou pronto, responde o rei. A roupa não está ótima? E dava voltas no espelho como se admirasse o traje. Os pajens, que deviam segurar o manto, se inclinaram e pegaram alguma coisa invisível. Eles não podiam demonstrar que não estavam vendo nada. O rei seguiu a procissão debaixo do palio e todo mundo dizia: como é linda a roupa nova do rei, como ele é elegante, que manto esplêndido! Todo mundo fingia para não ser considerado incompetente ou burro.
Nunca uma roupa do rei tinha feito tanto sucesso. Mas o rei está nu, disse uma criança. Falou a voz da inocência, disse o pai dela. E um cochichou para o outro o que a criança tinha dito. O rei está nu. A criança disse que ele está nu. O rei está nu, gritou o povo todo. O rei ficou estatelado, porque sentia que o povo falava a verdade, mas pensou: tenho que enfrentar isso e seguir com a procissão até o fim. O rei levantou a cabeça e os pajens continuaram a segurar o manto que não existia. Nossa, pessoal, que história, que conto fantástico, que imaginação da pessoa que escreveu isso. Repararam que esse conto, ele tem uma ordem existente, que começa numa situação, tem o equilíbrio inicial que é destruído, que dá origem a uma série de peripécias, interrompida apenas com o aparecimento de uma força retificadora. Ou seja, começa com os teares vazios, com o rei que gosta de cada hora ter uma roupa nova, com os tecelões falcatrua ali, né, trapaceiros, mentindo para todo mundo e todo mundo mentindo, dizendo que estava vendo a roupa do rei que estava sendo tecida de mentira, né? E é interrompida como? Como que ela é interrompida? Com a criança gritando que ele está nu. Qual é o encerramento do conto? O encerramento é dado como o rei mantendo a pose dele de elegante de rei, porque afinal não podia dar o braço a torcer ali, para não se passar por tolo, apesar de já acreditar de que as roupas não existiam. Bom, no conto tradicional ou popular, pessoal, os fatos são narrados na ordem que acontecem. Então, os eventos são organizados em sequência causal, ou seja, primeiramente conta-se o fato, a causa, e depois as suas consequências. Bom, pessoal, os contos também, eles são divididos em tipos. Quais tipos nós vamos ver hoje? Né? Nós vamos ver o conto heróico, ele tem uma narrativa curta, onde o herói precisa enfrentar grandes obstáculos antes de triunfar contra o mal. Envolve algum tipo de magia, de metamorfose ou encantamento. Depois, nós temos o conto maravilhoso. Aborda uma temática social, o herói ou o anti-herói, normalmente uma pessoa de origem humilde ou que passa por grandes privações. Triunfa ao conquistar riqueza e poder. O conto moderno. Ele é uma narrativa de fatos fictícios, não muito longa. A ação se concentra em um único ponto de interesse, um conflito vivido pelos personagens. As histórias são voltadas para o cotidiano, o nosso dia a dia. Bom, e por fim, nós temos o conto popular. Ele é fruto da oralidade e do espírito inventivo, criado, narrado e ouvido pelo povo e transmitido de geração a geração, refletindo os costumes, as ideias, as práticas, os saberes, as decisões, os julgamentos de um povo através do humor e situações imprevistas, morais ou materiais. Pessoal, do conto popular, eu tenho certeza que você já ouviu uma frase. Quem conta um conto aumenta um ponto. Por que isso? Se ele é criativo, inventivo, narrado e ouvido pelo povo e transmitido de geração em geração, vocês acham mesmo que o conto de hoje vai ser idêntico àquele lá inicial, lá de muitos anos atrás? Vocês já brincaram de telefone sem fio? Um fala no ouvido do outro, que vai falando, que vai falando, que vai falando. Quando chega na última pessoa, nem sempre a frase ou a palavra é a mesma inicial. Então, é a mesma coisa, ok? Bom, pessoal, do conto, vocês viram que eu fui passando páginas. Existem também o mini conto. Mini conto, claro, se tem um mini na frente, como é que é? Pequeno, né? Ele também pode ser denominado de nanoconto, ou microconto, microrelato, ou conto brevíssimo.
São contos pequenos, mas que contemplam todos os elementos de um conto tradicional ou popular. Ele tem início, ele tem o ápice, ele tem o desenvolvimento, ele tem o desfecho e tem a situação final para a conclusão. Vamos ler esse aí que está lá na sua página 50? Princesa Moderna. Chegou silenciosa, andou 2 passos até o príncipe, pensou no casamento, pegou o tênis e voltou para casa. Esse aí é da Mônica Santana. Então, a Princesa Moderna, narrativa curta, olha aí, né? Ele começa e ele conclui e em tão poucas palavras. Ele dá a ideia completa de como é esse conto. Ela chega silenciosa, anda 2 passos até chegar perto do príncipe, pensa no casamento, pega o tênis dela e volta para casa. Que história que você já ouviu que você tem princesa, que está lá no título, príncipe, que tem casamento e que tem um sapatinho? Pensou certo, muito bem. Vamos analisar então essa narrativa aí do mini conto? O mini conto, então, é uma narrativa curta, com personagens, com tempo e com espaço. Ele conta a totalidade da coisa em poucas palavras. Tem ausência de descrição. Para ser mini, para ser curto, breve, ele precisa de ter poucas palavras. Então, não tem como ficar descrevendo. É um retrato do cotidiano, às vezes inventivo, claro, né, pessoal? Mas é um retrato do cotidiano. Bom, quais são as características, então, da minha personagem principal aí, do meu conto, da princesa, né? Qual que é? Bom, ela é uma jovem, ela é silenciosa porque ela chega andando e não diz que ela fez barulho, ela é decidida, ela é reflexiva porque ela pensa e ela é realista. Ela pensou na realidade do que é um casamento, pegou o tênis e ó, partiu embora. Ok, pessoal? Bom, terminamos então a aula de hoje sobre contos. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Pessoal, na descrição da aula de hoje também tem um exercício, ok? Um beijo imenso e até a nossa próxima aula com a correção do exercício. Até já!